Muito bem, pessoal. Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar dessa notícia que está chamando a atenção da mídia internacional. O herói de guerra mais condecorado e celebrado da Austrália, Ben Roberts Smith, foi acusado de crimes de guerra e está sob custódia. E como costuma acontecer nos dias de hoje, a direita escolhe um lado, a esquerda escolhe outro, e todos nós somos forçados a escolher um lado. Primeiro, deixe-me dizer quem sou. Sempre me identifiquei como um liberal clássico, um grande e firme defensor de valores ocidentais como o secularismo, a democracia e a liberdade de expressão. Mas a janela de Overton mudou tanto nas últimas décadas que eu, pelos chamados progressistas ou esquerdistas, sou considerado uma pessoa de extrema direita. Na minha época, ser de extrema direita significava ser alguém que é skinhead, alguém que quer purificar racialmente seu país. Essa era a minha compreensão do que seria uma pessoa de extrema direita. Não vivemos mais nesse mundo. Tenho algo a dizer sobre esse caso, pois o acompanho há muito tempo. Eu só não falei sobre isso ainda porque era um assunto encerrado até recentemente, quando Ben Roberts Smith foi preso e acusado de crimes de guerra. A maioria das pessoas do meu lado, ou a maioria das pessoas que me ouvem, estão dizendo que isso é uma afronta à justiça. Isso é uma caça às bruxas e não deveríamos perseguir nossos heróis de guerra assim. Eu geralmente tenho essa visão de que policiais, soldados, eles não deveriam ser julgados pelos mesmos padrões que julgamos pessoas comuns, porque essas pessoas atuam o tempo todo em situações de vida ou morte sob alta pressão. Um burocrata, um funcionário sentado à sua mesa, é fácil para ele dizer: não devemos matar ninguém sem uma razão forte. Quando você está em situação de vida ou morte e alguém aponta uma arma para você, ou pode estar escondendo uma, e você tem que tomar uma decisão em fração de segundo, de sacar sua arma ou possivelmente ser baleado e nunca mais voltar para casa. Então, um burocrata sentado à mesa dele nunca vai entender isso. Então, eu geralmente acho que nossos soldados policiais da linha de frente não deveriam ser julgados pelo mesmo padrão que usamos para julgar pessoas comuns, como você e eu. Eu nunca estive em uma situação em que uma arma foi apontada para mim ou em uma situação de vida ou morte. Talvez um pouco, mas nada perto disso. Mas soldados e policiais passam por isso com bastante frequência. Nós vimos no Reino Unido que Keir Starmer tem assediado ex-heróis de guerra, algo assim. Dá uma olhada nisso. Kemi Badenoch afirmou que Keir Starmer deveria se desculpar com os veteranos por seu papel como advogado ao reformular a lei das tropas em zonas de guerra. O primeiro-ministro atuou voluntariamente em 2007 em uma ação de direitos humanos que resultou em novas investigações sobre mortes no Iraque e centenas de soldados sob investigação criminal. De acordo com um relatório do The Telegraph, que Downing Street afirmou conter flagrantes imprecisões. Porque isso foi feito com o objetivo de sinalizar virtude, com superioridade moral em mente. Essas pessoas estão se afogando no mar da sua superioridade moral, dizendo: "Ei, nós somos diferentes, nós somos melhores. Se um iraquiano inocente for morto, mesmo por engano, nós o levaremos ao inferno." Keir Starmer fazia isso com vários soldados britânicos, muitos dos quais foram inocentados. Eles foram inocentados, mas ele voltou a persegui-los. Então, eu sou totalmente contra isso, certo? Mas o caso de Ben Roberts é um pouco diferente. Primeiro, deixa eu te mostrar algumas pessoas do nosso círculo. O que elas estão dizendo? Este é Drew Pavlo, eu gosto muito dele. Ele é um cara legal. Ele é um jovem. Então deixa eu ler o que ele está dizendo. Drew está dizendo que o governo australiano acabou de prender o nosso veterano mais condecorado da guerra do Afeganistão por supostos crimes de guerra. Ben Roberts Smith recebeu a Cruz Vitória, a mais alta condecoração militar da Austrália, depois de sozinho atacar duas posições de metralhadora do Talibã para salvar sua própria equipe da SS. Definitivamente algo digno de reconhecimento e foi reconhecido. É por isso que ele recebeu a Cruz Vitória. E é assim que retribuímos a ele. Então Drew passa disso para isso. Falei com um veterano australiano da guerra do Afeganistão que contou que o governo da Austrália pagou por outdoors no país, oferecendo dinheiro a quaisquer afegãos para apresentarem denúncias de crimes de guerra. Ok, isso não significa que eles estejam mentindo. Que país no mundo faria isso consigo mesmo? Um país, Drew, que se orgulha de não ser bárbaro. O Talibã atira nas pessoas na cabeça. O Talibã não cumpre a palavra. A Austrália é um país civilizado. Não torturamos nem executamos pessoas extrajudicialmente. Não usamos pessoas como alvo de tiro.
Essas são algumas das acusações contra Ben Robert Smith, não só por afegãos, mas também por seus próprios companheiros soldados australianos. Shepperton, no interior de Victoria, fica muito longe das montanhas áridas e hostis do Afeganistão. Dusty Miller é um dos 26 mil australianos que serviram na guerra mal-sucedida lá. E como tantos outros veteranos, ele ainda é atormentado pelo que presenciou. Isso arruinou nossas vidas. Se você era um inimigo por lá e nos atacou, você era o inimigo. Eu não perco um minuto de sono por nada do que fizemos. Porém, os danos colaterais foram desnecessários. Absolutamente desnecessários. Dusty era um médico do SAS que serviu ao lado da elite. Mas no Afeganistão, ele testemunhou o pior do comportamento humano vindo de alguns de seus companheiros. Em 2012, ele atendeu um fazendeiro afegão que tinha um ferimento de bala na perna, baleado durante uma operação do SAS. Ele vai comigo. Mas o pai de 7 filhos foi tirado de seus cuidados por um soldado mais graduado, apenas para ser executado. Essas vidas que foram perdidas, eu acredito que foram perdidas só para aumentar a contagem de mortes e inflar os egos. Simples assim, não vejo outro motivo para isso. Com certeza não foi para combater a guerra ao terror, cara. Só egos. Dusty teve dificuldades mentais após o assassinato, mas ganhou força quando quebrou o código de silêncio do SAS. Ele nunca esteve no círculo de Ben Roberts Smith, mas se tornou um crítico aberto dos crimes de guerra australianos e foi um dos vários soldados que deram depoimento à investigação Brereton. Percebi que se não falarmos a verdade, isso pode ser ignorado e varrido para debaixo do tapete. Então decidi, chega, a verdade precisa aparecer agora. Isso vai acabar com a gente. Então, um resultado como esse é, na verdade, a verdadeira comprovação de tudo. É como sim, sabe? Alguém mais acredita na gente e diz, sabe de uma coisa? Sim, essas coisas realmente aconteceram lá. Nós sabemos que aconteceram. Sabemos que aconteceram, nós vivemos isso e ainda estamos vivendo isso, infelizmente. Quando o Talibã vai fazer um tribunal de crimes de guerra? Drew, esse é o ponto, não somos o Talibã. Somos melhores do que eles. Quando o Talibã vai se responsabilizar pelo terrorismo, eles não farão isso. É por isso que nós não os reconhecemos. Nós não os vemos como nossos iguais. É absurdo punir nossos homens enquanto enfrentamos um inimigo brutal que ignora regras. Somos uma nação diferente, Ben Robert Smith. Essa é a opinião de Drew. Provavelmente uma opinião popular. Pauline Hansen comentou sobre isso. Agora vou mostrar um vídeo para você julgar. Isto é o 60 Minutes Australia. Deixe de lado seus preconceitos contra a mídia tradicional só por um momento e ouça. A vergonha trazida para todo o país por alguns homens ruins das forças especiais das nossas forças armadas é uma verdade brutal. Os australianos agora precisam lidar com isso. O principal jornalista investigativo por trás dessa denúncia se chama Nick Mackenzie. Ele trabalha para o The Age e o Sydney Morning Herald, jornais muito respeitáveis. Nick Mackenzie não é progressista. Ele não é Irving Jones, Mahdi Hassan ou alguém assim. Não é progressista, mas um bom jornalista investigativo. O outro era, acho, Chris Masters. Esses caras não são progressistas e não há agenda progressista nisso. Isso é simples por autorreflexão sobre quem somos como país. Não somos bárbaros nem o Talibã. Nós não somos o IRDC. Na quinta-feira, saíram as conclusões de uma investigação de 4 anos das Forças de Defesa sobre a guerra no Afeganistão. O relatório detalhou crimes chocantes, incluindo assassinatos supostamente cometidos por homens que deveriam ser nossos soldados mais bem treinados e de elite. Desculpe, não vou te interromper de novo, mas é importante entender que essas não são conclusões de Nick Mackenzie ou Chris Masters. É a própria investigação do exército australiano, e esse vídeo tem cerca de 4 anos, aliás. Impressiona a escala dos abusos. 39 mortes potencialmente ilegais, incluindo civis e crianças afegãs. Nick Mackenzie esteve à frente da cobertura dessa história por 3 anos, e esta noite pergunta, até onde na cadeia de comando deve recair a responsabilidade por esse desastre? Quando os rumores chegaram até mim, no final de 2015, tive a sensação de que havia algo ali. Mas eu nunca esperei ler parte do material que revisei nas últimas 2 semanas.
Isso não é jornalismo progressista. Sou o maior inimigo do progressismo, moralismo e sinalização de virtude. Minha carreira foi construída nisso. Isso é diferente. Quando o tão aguardado relatório sobre crimes de guerra no Afeganistão finalmente foi divulgado esta semana, os detalhes eram muito piores do que até mesmo o chefe das forças de defesa esperava. O homicídio ilegal de civis e prisioneiros nunca é aceitável. É inegável que isso é uma mancha terrível na história do nosso país. O relatório também valida homens e mulheres corajosos que lutaram anos para expor esse capítulo sombrio. Esses caras também são soldados australianos, certo? Caso não confiem em políticos ou jornalistas progressistas. Esses caras também são nossos soldados. Muitos dizem que o ambiente muda numa situação de vida ou morte, eu entendo. Por isso valorizo a opinião de um colega soldado que já viveu situações de vida ou morte. Isso é normal? E se disserem que isso não é normal, nem em situação de vida ou morte ele agiria assim. E obviamente ele sobreviveu a isso porque não está morto. É por isso que esses soldados estão te dizendo isso. Ótimo trabalho. Procurávamos pessoas más e queríamos impedir suas ações, mas isso causou danos colaterais. E certamente houve momentos em que passamos do limite. O que me foi descrito em algumas circunstâncias é que havia uma mentalidade de matar por diversão. A responsabilidade agora é da alta cúpula das Forças Armadas para resolver a bagunça. Na quinta-feira, o chefe do exército, Rick Burr, confrontou soldados da SAS no quartel deles em Perth e afirmou que alguns perderiam suas honrarias e outros seriam realocados. O tenente-general Burr enfrenta agora uma tarefa gigantesca. General Burr, como é saber que alguns dos seus homens envergonharam as Forças Armadas e a nação? Isso é muito difícil para muitas pessoas. As notícias que ouvimos do relatório do Inspetor-Geral foram realmente chocantes. E como chefe do Exército, estou determinado a nos responsabilizar, a conduzir o Exército neste momento e a construir uma cultura em nosso Exército, além de reconquistar a confiança do povo australiano que sabemos que merecemos. Cerca de 25 homens envolvidos em até 39 supostos assassinatos de prisioneiros e civis afegãos. Pessoal, vale destacar que isso não é um ataque às forças de defesa australianas. 39 mil soldados australianos serviram no Afeganistão durante o período de 20 anos ou algo assim, seja lá quanto tempo estivemos lá. Desses, são 29 ou 25 soldados que estão envolvidos em algum tipo de crime de guerra? Isso é menos de 0,001%. É por isso que esses profissionais, como esse general, sabem como o exército australiano se comporta. E se eles acreditam no que aconteceu no Afeganistão pelas mãos de Ben Robert Smith, então eu vou confiar neles, certo? Um dos piores escândalos da história militar. Como o público australiano pode ter certeza de que isso é apenas culpa de algumas maçãs podres? Estou aqui no regimento SAS. Eu estava aqui com o regimento para a divulgação desses resultados. Foi uma ocasião muito solene quando transmiti a notícia pessoalmente a eles e tomei a decisão muito firme de remover 2 esquadrões do SAS da ordem de batalha. Tanto como uma medida prática, mas também como um sinal muito claro de quão sério isso é. Você fala sobre responsabilidade. Em 2008, você era um oficial de alta patente no Afeganistão. Você ouviu algum comentário das forças parceiras de afegãos no local, de alguém sob seu comando ou em sua equipe sobre crimes de guerra? Eu não ouvi nada sobre essas alegações. Se tivesse ouvido, com certeza teria denunciado. Isso é chocante agora que, ao olharmos para trás em nossa história, muitos comandantes em vários níveis estão se perguntando como isso aconteceu. Ontem à noite tomei uma cerveja com o socorrista do SAS, Dusty Miller. Ele serviu seu país uma vez com bravura no Afeganistão e serviu novamente ao falar abertamente sobre supostos crimes de guerra. Ele já foi internado em uma ala psiquiátrica mais de uma vez. O que você diria aos denunciantes, homens como Dusty Miller, que arriscaram tudo para falar? Eu agradeço ao Dusty, agradeço a todos os que, como Dusty, se manifestaram. Foi preciso uma coragem tremenda para fazer isso. Eu sei que há muita mágoa e muita dor que foi suportada por muitos durante muito tempo. A contribuição deles na investigação nos trouxe até aqui. Há 5 anos, para descobrir o que realmente aconteceu no Afeganistão, as Forças Armadas criaram uma investigação especial liderada pelo Major-General Paul Breton. Ela obrigou aqueles suspeitos de crimes de guerra e aqueles que testemunharam irregularidades a revelar tudo o que sabiam.
Mas Ben Robert Smith tomou a lei nas próprias mãos ao esconder provas e enterrá-las em seu quintal. Essa investigação precisava da máxima transparência e prestação de contas na condução de suas operações, e isso inclui receber todas as provas disponíveis. A ideia de que alguém possa esconder informações da investigação é absolutamente horrível. O ex-juiz da Suprema Corte, Anthony Willie QC, nunca em toda a sua carreira na magistratura ouviu falar de alguém carregando provas em uma lancheira de criança. A infração máxima é tentar obstruir a justiça. Isso é muito sério. Eu não sou especialista nisso, então realmente não sei o quanto posso falar. Por isso, não vou comentar sobre as acusações em si, nem vou tentar examinar ou discutir isso aqui no meu canal. Meu ponto aqui é muito simples. Ben Robert Smith negou as acusações de assassinato ilegal de civis afegãos, mas seus próprios colegas soldados e a própria investigação da Força de Defesa Australiana pensam diferente. E Ben Robert Smith entrou com um processo contra os jornalistas australianos que trouxeram isso à tona. E Ben Robert Smith perdeu esse caso porque era um processo civil. Mas isso foi um erro monumental por parte de Ben Robert Smith. Então ele perdeu esse caso e isso se tornou a base para o caso atual. Agora, este é um caso criminal. Olha, se ele for inocente, desejo boa sorte para ele. Mas ainda acredito nos nossos sistemas, nos nossos processos. Sim, temos juízes muito progressistas, mas isso vai ser julgado por um júri. Acho que esse caso deveria ser televisionado. Acho que precisamos fazer como os Estados Unidos fazem para que o mundo inteiro possa ver isso. Então, na minha opinião, acho que é um caso justo. E eu sei que todo mundo do meu lado do espectro político, todo mundo está apoiando Ben Robert Smith. Eu não consigo fazer isso. Se ele cometeu esses crimes, deve responder por eles. Se seu argumento é que não deveríamos tratar soldados assim, o que quer dizer? Onde isso termina? Devemos perdoar todos? Ok, tudo bem. Se você vai para um país estrangeiro, estamos lidando com pessoas violentas, como o Talibã, como o IRGC. Isso nos autoriza a matar qualquer pessoa sem critério? Se essa for a posição acordada, então tudo bem. Eu aceito. Mas não é isso que dizemos ser. Dizemos ser uma nação de lei e ordem. Cumprimos a lei até em tempos de guerra. Então deixe-me mostrar o que Pauline Hanson tem a dizer. Acho que sou o único que está do outro lado nisso. Vamos agora falar com a líder do One Nation, Pauline Hanson, que se junta a mim em Brisbane. Pauline, obrigado por estar conosco novamente. Notei seus comentários sobre Ben Robert Smith. Você fez uma declaração ontem. Me diga por que você está tão interessado em apoiá-lo publicamente, sendo que ainda não vimos o que vai acontecer em um julgamento criminal. Exatamente. Para mim, Ben Robert Smith é o herói de guerra altamente condecorado, e ele sempre será esse herói de guerra altamente condecorado para mim. Eu acho isso nojento. Mesmo que ele tenha matado algumas pessoas ilegalmente. Pauline, mas você não deveria dizer isso. O jeito como ele foi preso na pista ou retirado do avião daquela forma foi filmado, divulgado para a mídia. As filhas gêmeas dele estavam histéricas no avião. Aparentemente, ele disse à polícia: a qualquer momento, se vocês precisarem que eu vá até aí, eu vou. Ele foi cooperativo com eles. E já se passaram 17 anos, como você disse, Chris. 17 anos a um custo de 300 milhões de dólares. E, sabe, nós não cuidamos dos nossos veteranos. Isso ficou muito claro e lidei com isso durante meus anos na política. Nós os deixamos em situações em que eles voltam com TPT. Eles têm problemas de saúde e psicológicos. Mesmo assim, gastamos 300 milhões de dólares para perseguir esse homem. Acho nojenta a forma como isso foi conduzido e sinto que é uma caça às bruxas. Desculpa. São coisas diferentes, Pauline. Sim, devemos cuidar dos veteranos e não descartá-los após servirem ao país. Isso não significa que não devemos acusar alguém de crimes de guerra se ele cometeu crimes de guerra. E ele pode não perder esse processo criminal porque fazer algo e ser considerado culpado e condenado são duas coisas diferentes. Então vamos ver como isso vai acabar. Mas eu não vou apoiar alguém que pode ter cometido crimes de guerra. Mas, como eu disse no começo, eu acho que não deveríamos indiciar automaticamente nossos policiais e soldados se houver uma morte. Mas, como disse, realmente não posso fazer tudo isso, então colocarei os links na descrição dos documentários feitos ao longo dos anos sobre esse caso. Não posso reproduzi-los agora porque o assunto está sub judice. Talvez até pudesse, mas não quero correr o risco.
Mas você pode ir assistir por conta própria, como os próprios subordinados dele, os companheiros de tropa, deram depoimentos contra ele. Se até os próprios companheiros de tropa dele percebem que algo está errado, talvez realmente esteja. Esses soldados não são civis comuns como eu e você, que poderiam dizer: ah, não, isso está errado, não quero ver sangue. Não, não é assim. Esses soldados também são soldados treinados. Então vou deixar por isso mesmo. Simplesmente não vou apoiar um possível criminoso de guerra porque esses vídeos não vão envelhecer bem. Mas algo me diz que, na bolha em que vivemos, mesmo que ele seja considerado culpado, condenado e preso para sempre, ou seja, qual for a pena, algumas dessas pessoas ainda vão apoiá-lo e vão inventar uma teoria da conspiração. Espero que eles não façam isso.